E aí pessoal, tudo bem? Leonardo Santos aqui da JL Caça Vazamentos. Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo, esse vídeo abordando aí assuntos do dia a dia, assuntos que você geofonador, você geofonadora, meu amigo, a minha amiga, meu colega ou a minha colega aí que está acompanhando, assuntos onde a gente sabe que são assuntos muito discutíveis no dia a dia, até entre nós mesmos, profissionais, através de informações que a gente acaba ouvindo aí no dia a dia no grupo. E a gente sabe que o grupo é justamente para isso, né, pessoal? O grupo ele aborda ali assuntos que muitas vezes são polêmicos, mas o importante é a gente estar sempre discutindo, sempre trocando ideias, né? Tendo cabeça para poder avaliar ali o que foi dito, avaliar o que foi passado, analisar com calma também. Às vezes é uma dúvida que você, profissional, para você isso aí é tão simples, é tão corriqueiro, mas a gente não pode esquecer que no nosso grupo aí, em vários grupos, a cada dia estão entrando profissionais novos e esses profissionais eles têm que ser moldados para serem excelentes profissionais. E a gente não está aqui para moldar ninguém, né, pessoal? Mas a gente está aqui para contribuir com fatos que muitas vezes você que está assistindo aí não passou por isso, mas você vai passar. Ou você já vem passando por isso e não sabe muitas vezes como lidar. Então eu estou trazendo aqui hoje, pessoal, o assunto é sobre as três mentiras que o cliente te conta. As principais mentiras que muitas vezes de forma inconsciente, mas na grande maioria de forma muito consciente, que o cliente acaba te passando. E cabe você, profissional, ter o quê? Postura. Então o assunto hoje é sobre 3 mentiras e postura. Quando a gente tem postura no nosso trabalho, postura profissional, essas mentiras, seja 3, 5, 10, o que o cliente te contar, não vai te atingir e não vai mudar nada o teu trabalho e o teu caça-vazamentos aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Por que esse assunto eu estou trazendo aqui? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas conversando no grupo e assuntos muito relacionados a isso. O cliente chorão, o cliente isso, o cliente fala, depois o cliente não cumpre, e assim, pessoal. Eu vou abordar novamente a palavra postura. Você profissional, você tem que ter postura e quebrar essas objeções ou até mesmo essa má fé que muitas vezes o cliente tem para cima de você, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira mentira, o cliente te liga, ele entra em contato com você, ou diretamente com você, ou com a tua secretária, ou via WhatsApp, e quando você questiona o que está acontecendo, muitas vezes o cliente, ele não sabe te dar detalhes técnicos, até porque ele não tem essa obrigação, claro, mas a primeira mentira que ele te conta é aquela famosa frase que o cliente diz: olha, aparentemente é coisa simples. O negócio aqui é bem simples, porque é uma área bem pequena, é uma casa pequena, o trecho que passa o cano é um trecho pequeno. Pessoal, essa é uma das piores mentiras que você vai ouvir no caça-vazamentos. Por quê? Muitas vezes o cliente nem sabe por onde passa a tubulação. Ele tem uma ideia, não foi ele que construiu a casa. Ou se ele comprou e construiu, né? Comprou o terreno e construiu, muitas vezes ele não acompanhou, né? Então é um achismo da cabeça dele. Não tem planta, então ele vai te falar que é simples. Todo cliente adora dizer que é simples. Por quê? Por trás dessa palavrinha simples, ele já está pensando que assim, se é simples, é mais barato. Se é complicado, é mais caro, né? Isso é pensamento de cliente, porque nós também somos clientes. Então, essa é a primeira mentira. Então, não haja para dar o teu orçamento de acordo com a informação que o teu cliente está te passando. Você pode até passar para ele uma base, mas assim, você tem que deixar bem claro para ele que se chegar lá e não for exatamente o que foi te passado, que você é o profissional e você vai analisar o local, vai fazer os teus testes, e se for uma rede muito extensa, vocês vão ter que conversar sobre o valor. É por isso que cada um tem uma forma de dar o teu orçamento. Tem gente que dá orçamento por telefone, tem gente que dá orçamento no local, né? Então,
Respeito as duas formas. Eu prefiro dar orçamento no local, até porque a minha região me permite com que eu circule aqui com mais facilidade, gastando menos gasolina para fazer uma visita do que áreas muito grandes que você pega muito trânsito e fica muito tempo ali até você chegar no cliente. Chegar lá e o cliente não quiser fazer, realmente é perda de tempo, né? Então assim, essa é a primeira mentira. Não acredite nessa mentira, tá? O cliente faz isso já pensando em que se ele minimizar o problema, o teu valor vai ser mais baixo. Volta naquilo que a gente sempre fala, não deixa ele colocar o valor no teu trabalho. Muitas vezes pode até ser uma área pequena, mas de tubulações muito profundas, com pouca pressão, e aí não vai mudar nada, né? A gente sabe que muitas vezes a gente, quando está aí iniciando, fica com medo de pegar um local muito grande porque acha que vai ser muito difícil. E quantas vezes você já fez isso e foi muito mais rápido para achar o vazamento do que às vezes uma casinha pequenininha, né? Então, postura. Tudo bem, senhora, cliente, estou aqui coletando as informações, mas no local ainda cabe uma avaliação mais correta da nossa parte para a gente saber exatamente o que vai fazer. Segunda mentira, gente, fiquem muito atentos nessa mentira que o cliente te conta. Quando você chega lá para fazer os testes, que muitas vezes você tem que saber se é primeiro setor, se é segundo setor, se a caixa d'água está cheia, se não está cheia, e você vai encontrar muito cliente que diz que tudo que você pergunta, aqueles famosos clientes que acham que são encanadores, engenheiros, geofonadores, pedreiros, ele é tudo e ele não é nada no final das contas, ele adora dizer que assim, não, isso aí eu já fiz. Não, que eu preciso verificar a caixa. Não, mas a caixa está cheia, isso aí eu já olhei. Não, porque eu preciso... Não, isso aí eu já fiz. Sim, mas eu preciso verificar... Sabe aquela coisa que você vai falando e o cliente diz que já fez, que isso ele já olhou, que isso ele... Gente, não caia nessa historinha de cliente. Você tem que seguir o teu protocolo de atendimento. Você vai criar um protocolo de atendimento da forma que você achar melhor. A gente já sabe, né? Para verificar se é setor primário, secundário, antes da caixa, depois da caixa. Então você tem que seguir uma sequência, independente se ele falar que já viu. Não, mas lá não precisa subir porque eu já fui, eu já olhei. Senhora, isso faz parte do meu trabalho. Eu preciso verificar. E por que eu estou contando isso, gente? Como o nosso colega falou, né, no grupo, alguns colegas falaram, mas, por exemplo, o Celso comentou situações que aconteceram durante muitos anos na vida dele, né, durante 10 anos, e depois ele teve que mudar a postura, mudar a mente dele, e o jogo virou. Isso acontece com todo mundo. Então, o que eu estou falando aqui são coisas que também aconteceram comigo no começo. Como a gente brinca lá, é muito fácil a gente postar só as vitórias, mas a gente passa muitos perrengues no começo. Só que a gente tem duas opções. A gente passa e tira uma lição daquilo que a gente passou e muda, ou a gente fica batendo cabeça, né? E sofrendo. Porque realmente quando você muda o jogo, você cria uma postura profissional, as coisas mudam. Então assim, o cliente falou que já fez, que já viu, assim, não tem problema. Acredito em tudo que o senhor está me dizendo, que a senhora está me dizendo. Mas para eu poder ter certeza, eu só preciso fazer alguns testes, que esses testes não são feitos da maneira que o senhor fez. Pronto. Postura profissional. Você não está sendo rude, você não está sendo ignorante, você está mostrando que você tem postura de um profissional. Por quê? Como eu falei, isso já aconteceu. O cliente me ligou, falou que era uma casinha. Cheguei lá, era enorme, 2, 3 vezes mais do que ele falou. Mas agora eu já dei meu orçamento, e agora? Fica complicado. Na época, mas eu não deixei bem claro que podia alterar o valor. Não, aí você deu margem para o cliente montar em cima de você. Não, você falou que esse valor é esse valor. Então, isso já aconteceu. Uma vez o cliente falou assim, não, eu já acabei de descer lá da caixa, subir, a caixa d'água tá cheia, não tem problema nenhum, a boia tá ok. Tá, vai fazer a vistoria, escuta lá o falso positivo, o chiadinho, né? Você sabe o que eu tô falando, barulhinho e tal. O que aconteceu? Depois de um tempo, falei, senhor, eu preciso subir na tua caixa d'água. A boia não estava estancando, vazava pro ladrão, o ladrão caía na calha, de uma forma que a gente não escutava, porque era um vazamento pequeno, da calha caía para a tubulação, que caía para dentro do piso, que jogava lá no pluvial da rua. Ninguém via a água. Se a gente já tivesse subido lá, eu teria poupado muito tempo, tanto o meu quanto dele, e nem vazamento ele tinha, era uma boia com problema. Só que ele disse que já tinha olhado,
ele não sabe olhar, ele não tem a técnica que você tem, tá? Então, postura. Preciso ver, preciso fazer os meus testes para que eu possa no final te dar um relatório técnico do que eu encontrei aqui, tá? E a terceira, pessoal, que é uma das que a gente vem conversando aí no grupo, né? O cliente vai te pedir desconto, porque se você der desconto, toda vez ele vai te chamar, ele só vai chamar você. Que mentira, né? Até porque eu já falei isso em outros vídeos. Quantas vezes você já voltou no mesmo cliente? Você se recorda? Eu, pouquíssimas, dá pra contar no dedo. Mas ele te promete que tudo que tiver lá ele vai chamar você. Mentira. Segundo, ele vai indicar você pra família, pros amigos. Mentira. Se for um apartamento, mas eu vou colocar no grupo, a gente tem um grupo aqui, se você me der desconto... Gente, para todos os efeitos, mentira. Não abaixa o teu preço. E assim por diante, ele vai contando essas historinhas. Não só cliente, mas às vezes você vai com um profissional aí, um engenheiro, um outro cara que entende, ele adora abordar esse assunto assim, não, pô, porque aí a gente monta uma parceria, não sei o quê. Gente, parceria é coisa que acontece naturalmente, não é uma coisa que acontece previamente, tá? Então assim, fechamos o valor, já está fechado o valor. No final, o cliente começa a querer te contar a historinha e pedir desconto, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, não caia nessa mentira. Como o nosso amigo DC falou lá, o Claudião, daqui pra frente é uma outra história. Quando eu atendo os meus clientes, é a mesma coisa. Olha, o valor é esse, o serviço é esse. Numa próxima, como você já vai ser meu cliente, a senhora já vai ser minha cliente, a gente estuda a possibilidade de te dar um desconto ou melhorar alguma coisa, mas agora o valor é esse. Então assim, não se deixe levar, até porque isso aí, as pessoas agem de má fé. Se já está acordado, já está fechado o valor, foi feito o trabalho, não importa o tempo, você resolveu. Nossa, mas foi tão rápido, me dá um desconto aí. Não interessa. Se você não cobrou por hora, você já resolveu o problema está resolvido. É como eu falo para os meus clientes, não importa se eu vou passar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, a gente investe em equipamentos para otimizar o tempo de todo mundo. Nós resolvemos o teu trabalho, o teu problema, eu te libero, eu me libero e quanto antes encontrar, vai resolver o problema e está tudo certo. Pronto. Postura, pessoal, postura. Tá? Não se deixe ser intimidado muitas vezes pro cliente, faz aí, não sei o quê. Não, porque é combinado, não é caro. Até porque, gente, para e pensa. Se você combinou um valor e se porventura aparece um outro vazamento, foi consertado e aparece um outro vazamento e você não passou para o cliente que se tivesse mais vazamento, você cobraria alguma coisa. Você acha que você vai conseguir inverter o jogo? Qual a chance de você inverter o jogo? De você dizer para ele assim, olha, mas como tem mais um vazamento, agora eu vou te cobrar mais X. Não, você não falou nada disso. O que a gente combinou era o que a gente combinou. Tá vendo a diferença? Você é a mesma coisa com o teu cliente. Não, você não. Olha, eu agradeço, mas se o senhor ou a senhora vai me indicar para outros trabalhos, é porque a senhora ou o senhor está gostando e gostou do meu trabalho e não porque eu te dei desconto. Porque ninguém indica ninguém porque dá desconto. As pessoas indicam porque gostou do trabalho. Porque se ela não gostar do teu trabalho, ela vai te queimar para meio mundo. Então, tenha postura. Seja firme. Às vezes a gente sabe que pessoas que moram em cidades pequenas e tá toda hora encontrando as pessoas ali, às vezes até para não criar um clima chato, acaba dando um desconto e tal. Mas, gente, não dê. Mostre que você é um profissional nessa hora. A minha cidade também aqui, eu encontro, muitas vezes eu estou num supermercado ou eu estou em outro lugar com a minha família, eu encontro clientes, me cumprimento, eu cumprimento clientes, não tem problema, né? Então, eu queria trazer para vocês essas 3 mentirinhas aí, que são os 3 principais erros que às vezes a gente acaba aceitando, que quando a gente muda, tudo muda, o trabalho muda, mas a gente precisa ter postura profissional. Você pode ser simples e objetivo e direto com o seu cliente, sem ser mal educado, sem ser grosseiro, sem ser ignorante, mas o cliente tem que estar no lugar de cliente. Então, pega essa dica aí, que as coisas vão dar muito certo e vão melhorar muito para você. E a gente vai se falando aí em mais vídeos. Valeu, galera. Grande abraço para vocês.